Olá, meu caro amigo e amiga e internauta. Deus abençoe você, a sua vida e o seu lar. Eu quero te dar uma palavra neste momento para ajudar você a evitar a depressão, ajudar a você evitar a tristeza e todo o mal que te deixa lá embaixo. Olha, eu quero dizer para você que o que mais provoca uma tristeza, uma depressão, uma angústia no coração da pessoa, sabe o que é? É a própria pessoa que procura, é a própria pessoa que busca. Por exemplo, você precisa, em primeiro lugar, evitar ficar pensando o que é ruim. Quando começar um pensamento ruim, você deve orar, buscar a graça da Santa Vó Rosa, buscar a graça do nosso Santo Irmão Alto. Quando você sentir um medo de algo que está acontecendo em seu redor, que está acontecendo no mundo, você dobre o seu joelho e ore com sinceridade, que a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo vai te ajudar. Evite também, irmão, irmã, ficar vendo o que não presta. Ficar vendo também jornais e noticiários de desgraças alheias. Tem pessoas que muitas vezes, ao invés de ouvir um hino, ouvir a hora milagrosa, ouvir uma reunião online, que são muitas hoje em dia, ouvir uma reflexão, prefere ouvir um jornal dramatizado, onde esse jornal hoje fala da crise do país, crise financeira, onde esse jornal fala de desastres, destruições em massas, onde esse jornal mostra tudo o que é ruim. Quando é amanhã, a pessoa vai novamente. Tem pessoa que é viciada em ouvir jornais e noticiários pesados. Em tal lugar morreu 5, em tal lugar houve um incêndio, morreu 3, no outro lugar houve um acidente de trânsito, morreu 10 e assim por diante. Não que nós iremos ficar isolados sem saber as notícias, mas tem pessoas que não vivem sem ouvir estas coisas. E isto vai acumulando no seu psicológico. Vai acumulando. Eu ouvi um psiquiatra falando certa vez a esse respeito. Então ele disse: uma pessoa que fica doido da cabeça, fica louco, uma pessoa que cai numa depressão, não é de uma hora para outra. Eu vi o noticiário lá e eu fiquei com trauma e agora eu estou depressivo. Não. Então ele fez uma comparação. Pegue um copo e deixa debaixo da torneira caindo as gotas de água. Uma gota, o copo nem sentiu. A segunda gota, 100 gotas, 1000 gotas de água, o copo está pelo meio. Mas de gota em gota ele vai enchendo. Quando chegar um ponto, só falta uma gota para ele transbordar. Então, quando cair a última gota, ele transborda. E daí a pessoa pode chegar numa conclusão. Não foi de uma hora para outra. A sua depressão, a sua tristeza, a sua angústia não é de uma hora para outra. Você ouve um jornal hoje, ouve uma coisa amanhã desagradável, ouve outra coisa negativa depois de amanhã e vai ouvindo. Isto vai acumulando no seu psicológico, no seu cérebro.
no seu subconsciente. Quando chegar uma hora, vai transbordar. Aí você cai numa tristeza e cai numa depressão. Então, a melhor coisa é evitar ficar vendo tragédia. Ultimamente está acontecendo muito. São casais que um tira a vida do outro, com essas tempestades que está dando tanto no Brasil como fora do Brasil, inclusive lá na África. São pessoas que estão perdendo a vida e tem pessoas que acompanham na íntegra. Se você começar a acompanhar na íntegra estas coisas, você vai ser prejudicado. O que resta é nós orar pelos outros, pedir ajuda de Deus pelos outros, evitar ficar procurando noticiário para saber o que está acontecendo. Evite, meu irmão. O nosso cérebro, o nosso organismo, ele foi feito para comandar o nosso corpo. Ele não foi feito para comandar e resolver o problema dos outros. O problema dos outros nós poderíamos ser solidários e ajudar financeiramente falando, ajudar com a oração, mas não ficar guardando aqui dentro da cabeça, dentro do coração. Isso é prejudicial. É a mesma coisa de estar tomando veneno aos pouquinhos. Nós não devemos abandonar e dizer, está morrendo ali, e virar as costas para a pessoa. Não é isso. Nós não devemos ficar procurando e incutindo estas coisas na cabeça. Devemos evitar. Devemos evitar. Porque problemas sempre teve, sempre haverá de existir, principalmente nos dias presentes. Tantos acidentes, desastres está acontecendo e nós precisamos tomar cuidado e cuidar do nosso corpo. Tem pessoas que têm prazer, eu já disse isso um dia desse, quando eu falei a respeito da caridade. Tem pessoas que têm prazer de ficar tomando conhecimento de problemas dos outros. Isto não pode, porque você vai ser prejudicado. Olha, muitas vezes nossos jovens, nossos irmãos adultos, os pastores, saem da sua casa para ir para a igreja. E no caminho, no seu trajeto, ele vê pessoas andarilhos, pessoas drogadas, pessoas embriagadas, pessoas brigando. Por quê que tem essas pessoas tão diferentes de você? Porque você está olhando por uma janela onde tem paz, onde tem a igreja. Aquela pessoa que ouve hinos, ouve a hora milagrosa, isto não constitui fanatismo, viu, irmão? Eu já ouvi pessoas dizerem, eu vou ficar o dia todo ouvindo hinos? Isso é fanatismo? Não é fanatismo, não. Não é fanatismo, não. Porque o seu espírito, o seu cérebro vai ficar voltado para Deus, vai receber a natureza divina e você vai ser livre de angústia, tristeza. E quando vir um problema sobre você, você vence com facilidade. Se você fica preso e perturbado, preocupado com o problema dos outros, quando vir o seu problema, o que você vai fazer? Vai ser vencido e derrotado, né? Eu li um livro onde a autora do livro, ela dizia uma história. Ela diz que quando ela era bem pequena, 6, 7 anos, ela estava na sala da sua casa, olhando por uma janela. E ela então via os seus irmãozinhos fazendo o sepultamento de um cãozinho que havia falecido. E ela ficou ali olhando. Ela não gostava daquele animalzinho. Ela ficou olhando, tranquila, sem pensar nada. Se ela tivesse voltado,
estava bem. Mas ela achou interessante e ficou ali assistindo seus irmãozinhos enterrar aquele cachorrinho. E ela via que eles olhavam um para o outro e chorava desesperado. Passava a mão naquele cachorrinho e chorava. Ela foi recebendo um aperto no coração e começou a chorar também, desesperada. Foi quando o seu avô chegou e disse: "O que você está vendo? Por que você está chorando?" E ela contou que estava vendo seus irmãozinhos enterrar o cachorrinho. Foi quando ele disse: "Mas você nem gostava desse cachorrinho? Por que você está chorando?" "É porque eu estou vendo meus irmãozinhos chorar. E eu não aguentei, vovô, estou chorando também." Ele pegou ela pelo braço e disse: "Vem cá, eu quero te mostrar uma coisa." Levou para outra janela que dava para o lado do jardim. E havia algumas roseiras bonitas que há uns 30 dias atrás ele e ela havia plantado. E mostrou: "Você está vendo aquelas flores, aquela roseira que nós plantamos?" "Sim, vovô. Olha para você ver como que está cheia de botões para desabrochar e formar uma rosa. É uma coisa linda, não é?" E ela interessou, foi até lá no quintal, no jardim, com seu avô, e esqueceu do problema dos meninos, do cachorrinho. E ela colocava sua mãozinha nos orvalhos daquelas plantas e começou ali a ficar feliz. Então, chegou-se numa conclusão. Simplesmente ela estava olhando em janela errada. Hoje, quantas pessoas que ao invés de olhar na janela certa, que é os testemunhos, os depoimentos de fé, as mensagens, as reflexões, não olha por esta janela, prefere olhar aquela outra janela, onde fala em desastres, terremotos, furacões, mortes. O que vai acontecer? O seu espírito, seu subconsciente psicológico vai ficar focado naquilo e você vai viver a desgraça dos outros. Enquanto se você olhar as pessoas felizes, escolher as janelas para olhar, você vai ser feliz. É por isso que quando você vem para a igreja, você depara com pessoas de toda sorte no seu trajeto. São pessoas que não sabem escolher a janela para olhar. Um drogado, ele acha que ele está certo, porque ele escolheu aquela janela. Uma pessoa embriagada, ele acha impossível viver sem tomar um gole de bebidas alcoólicas. E assim por diante. Todas as pessoas que praticam o erro é porque ele escolheu aquela janela para olhar. Você escolheu essa janela? Meu querido irmão e irmã, permaneça aqui. Deixe de ficar olhando de lado o que está acontecendo ao seu redor. Como eu disse, não é pecado, não é errado nós olhar para tomar conhecimento, quem sabe com nossa solidariedade, com a nossa oração, ajudar os outros. Agora, viver o que eles estão vivendo, você vai cair em uma depressão. Que Deus te abençoe, que a Santa Rosa te abençoe muito e ajude na sua vida e no seu viver.